A gente costuma ouvir dizer que a natureza sofre, que o meio ambiente está passando por uma das piores crises que já se viu na história da humanidade. Mas qual é o grito? O grito que essa natureza hoje nos remete. O que podemos ouvir do grito da natureza nos dias atuais? Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica, e estou aqui para meditar numa série de mensagens com você sobre como nós podemos ouvir a voz da criação. O que a natureza tem a nos dizer diante da própria condição humana, das coisas que nos interpelam como pessoas no mundo em que vivemos. E hoje, nesta primeira mensagem da série Escutar a Voz da Criação, eu quero convidar você a ler a palavra de Deus comigo lá em Êxodo, capítulo 3, versículos de número 1 a 14. É um texto longo, claro, então nós vamos fazer essa leitura ao longo da meditação. Por isso, eu escolhi para nós nos motivarmos para este tema apenas um versículo. Eu vou colocar aqui na nossa tela a nossa apresentação, para que você possa acompanhar a mensagem de hoje, a mensagem deste dia, que é a primeira mensagem da série Escutar a Voz da Criação, o grito da terra e dos pobres. Nosso tema de hoje é sobre a voz que vem da natureza, como que a natureza clama, como que a natureza grita para a gente que alguma coisa precisa ser feita para mudar o rumo da nossa história. O texto de hoje está no versículo de número 7, que é aquilo que vai servir para nos lembrar essa história tão interessante, que é do encontro com Deus, encontro de Moisés com Deus, quando ele o avistou no meio de uma sarça ardente, uma voz que saía dali, lá no Monte Horebe, quando Deus fala com Moisés. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Deus abençoe a leitura da sua santa palavra, que Deus possa falar ao seu coração nesta oportunidade. Ouvir a voz de Deus no meio da natureza. Deus se revela, Deus se manifesta no meio da sua criação. Isso é uma das lições mais antigas da teologia cristã. Deus fala através da natureza. Deus se revela através da natureza. Deus se mostra através da natureza. O salmista já dizia isso, que os céus proclamam a glória de Deus. E é mais ou menos por aí que nós vamos encontrar nesta afirmação, nesta reflexão de hoje, a nossa orientação para entendermos como Deus nos fala através do grito que a natureza emite pelo tanto que vem sofrendo, tanto que as pessoas, que os seres vivos, que o meio ambiente vem sofrendo nos nossos dias. Tenho para mim, meus irmãos, minhas irmãs, que a voz que vem do meio desta criação, no meio da natureza, ela implica algo que nos remete a um clamor. O clamor que vem da natureza, que chama a todos e todas à libertação, ao compromisso de diálogo, a um sentido da salvação como uma libertação daquilo que nos oprime, a libertação de toda forma de opressão sobre toda a forma de vida. Bem, meus irmãos, o que nós estamos entendendo é que Moisés ele passa por uma experiência bastante inusitada quando estava cuidando do seu rebanho. E ele vai para longe, ele caminha para longe com o seu rebanho. Ele chega até o Monte Horebe, o monte do encontro com Deus, chamado Monte de Deus.
e ali ele avista uma sarça ardente. A sarça era uma planta comum dos desertos, ali era uma região desértica. E aquela visão que ele tem de uma sarça que ardia e que havia uma chama que não a consumia, aquilo serviu como uma metáfora ou como um sinal de Deus para a vida do povo de Deus, para as pessoas daquela época, e deve funcionar para nós nos dias atuais também como metáfora das nossas lutas que enfrentamos hoje. Ouvir a voz de Deus que emerge do meio da sarça, ou ouvir a voz de Deus que emerge do meio da natureza, ouvir a voz de Deus que emerge do meio da criação, é uma metáfora das muitas vozes que muitas vezes são silenciadas, muitas vezes são sufocadas e até esquecidas nesse mundo em que nós vivemos, de tanta injustiça, de tanta desigualdade, de tanta degradação, seja moral, seja social, seja econômica, em que a humanidade vem atravessando. A palavra de Deus, ela tem nos indicado de que maneira a gente pode ouvir essa voz no meio da criação. Diz a palavra de Deus que no meio da sarça ardente, o Senhor apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. É interessante observar esse contraste. Embora ele estivesse ali no meio ambiente de bastante escassez de água, escassez de recursos, ali, naquele momento, muitas coisas poderiam acontecer para degradar ainda mais, mas a chama do Senhor não degradava o meio ambiente, não estragava a natureza, não consumia a árvore da qual emergia ali. Um arbusto comum, um arbusto simples. A mensagem é bastante forte para nós nos dias atuais. É bom a gente entender o seguinte: essa história está no livro de Êxodo. O livro de Êxodo é um livro bastante crucial para entender toda a história do povo de Deus. O livro de Êxodo funciona como se fosse a essência da história da relação de Deus com o seu povo. Grandes estudiosos do Antigo Testamento, como Gerhard von Rad, e até mesmo Milton Schwantes, o brasileiro que mais estudou o Antigo Testamento no Brasil, eles são unânimes em dizer que o coração do Antigo Testamento, ou o coração da história do povo de Deus, é o livro de Êxodo. E principalmente dentro do livro de Êxodo, os capítulos 3 e 4 trazem uma exposição de um encontro com Deus, o encontro de Moisés com Deus, em que Moisés é interpelado a fazer alguma coisa para a salvação do povo de Deus. Ele deveria servir como um instrumento nas mãos de Deus para poder resgatar o povo da opressão em que ele se encontrava. E é interessante que Deus, ao chamar a atenção de Moisés, ele fala do meio da natureza. Ele usa um arbusto e ali coloca um sinal da sua presença, que é a chama do seu espírito, para falar com Moisés. E ele escuta a voz de Deus, ele se interessa por aquele fenômeno e ele se aproxima daquele arbusto para poder sair algo que pudesse matar a sua curiosidade, despertar o seu interesse. Deus se manifesta em meio à natureza para Moisés, mas também, meus amados irmãos e irmãs, Deus se manifesta das muitas formas e muitas vezes usando os fenômenos da natureza, até mesmo essa situação toda conflitante do mundo em que nós vivemos, todas as dificuldades que o meio ambiente nos proporciona, que é o aquecimento global, que é a dificuldade de produção de alimentos para todos e todas.
ele faz isso para que a gente possa ter uma experiência de encontro com ele, assim como Moisés teve no passado. Meus irmãos, minhas irmãs, falar disso é algo que nos chama a atenção, porque quando a gente é chamado, quando a gente é despertado para a necessidade do que Deus quer fazer para transformar o mundo que nós vivemos, nós precisamos ter uma outra atitude. Assim como Moisés, que foi curiosamente para saber o que acontecia no meio da sarça, a gente também é despertado para o chamado divino quando o Senhor disse a Moisés: Moisés, Moisés. Então Moisés responde com essa resposta que todos nós precisamos dar: eis-me aqui. Essa é a experiência do encontro. O Deus que se aproxima do homem para poder chamar a atenção dele para aquilo que está acontecendo no meio da natureza e no meio do povo de Deus, para poder chamar-nos a uma atitude transformadora, a uma atitude salvífica. É interessante também que quando Moisés tenta se aproximar daquela sarça, Deus toca num aspecto muito delicado da nossa experiência com Deus, porque ouvir o chamado de Deus não é uma coisa simples, exige de nós uma mudança de atitude, uma mudança de postura. Por isso que a palavra de Deus também diz: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. A chama que saía do meio da sarça é representativa da presença de Deus, da presença de Deus através do seu Espírito. E ele não deveria chegar na presença de Deus de forma simples, mas despojado, abrindo mão dos seus preconceitos, abrindo mão até dos seus interesses pessoais, até mesmo das suas aspirações materiais, para poder ouvir a voz de Deus que emerge do meio da natureza. E quando então aquele líder, aquele homem de Deus, se aproxima da sarça ardente, então é a hora do Senhor dizer para ele: o clamor dos israelitas, o clamor do meu povo chegou até mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. A voz que emerge da natureza, a voz de Deus que vem do meio da natureza, diz para nós algumas coisas que são muito importantes, que nós deveríamos dar muita atenção neste momento. Eu queria salientar com você alguns aspectos dessa voz, desse grito que vem da natureza. O que essa voz que vem da natureza, que é a voz de Deus para nós, nos aponta? Em primeiro lugar, meus amados irmãos e irmãs, o grito que vem da natureza nos interpela em relação ao que nós somos. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós diante de um mundo que sofre, diante de um mundo aflito, de um mundo que sofre as consequências das próprias escolhas humanas? Quem somos nós diante da aflição? A resposta a essa questão não é simples, porque a presença de Deus na natureza nos lembra que nós somos parte dela. Nós somos parte dessa casa comum. Nós somos parte de tudo que está aí. Nós não somos donos, nós não somos dominadores, nós somos parte dela, e tudo que acontece com a natureza acontece com a gente também. As consequências vêm até nós. Tudo que degrada o meio ambiente, tudo que destrói as relações sociais, tudo que degrada a condição do outro, isso me atinge de forma direta e frontal. Aquele que fala do meio da sarça ardente se identifica com a história de Moisés, sabe quem Moisés é, sabe de quem é, de que povo que ele faz parte, conhece o seu pai e a sua mãe, conhece toda a sua história. A natureza é a nossa casa comum, meus irmãos. É ali onde estão os nossos ancestrais,
é ali que está a nossa origem, mas é ali também que está o nosso futuro. Isso inclui a nossa família, isso inclui a nossa história, isso inclui as nossas relações políticas, isso inclui os nossos relacionamentos sociais e inclui também até as nossas experiências mais íntimas. Olha o que Deus diz a Moisés. Disse ainda, mas eu sou o Deus do seu pai. Olha que coisa interessante. Eu não sou o Deus do pai dos outros, eu sou o Deus do seu pai. Não é o Deus do Faraó. Faraó não é o seu pai, Moisés. Eu sou o Deus do seu pai hebreu, aquele que você foi tirado quando era criança para que não fosse morto. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ou seja, eu sou o Deus da sua história, eu sou o Deus da sua cultura, eu sou o Deus do seu povo, Moisés. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Eu acho que eu também teria medo de um Deus que me conhece tão profundamente, que sabe qual é a minha história, que sabe que eu só fui criado no palácio de Faraó, mas na verdade eu sou um membro do povo do cativeiro. Eu também sou escravo, eu também sou subordinado, e se o meu povo está oprimido, eu também estou oprimido. Eu faço parte desse mesmo ambiente comum, onde a opressão, a injustiça e a desigualdade se dão também, por melhor que seja a minha posição. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, a primeira voz que emerge da natureza é a voz que nos interpela para que nós saibamos quem nós somos. Somos parte de um todo, somos membros de uma mesma família, moramos numa mesma casa. A segunda característica dessa presença divina que nos interpela, que nos chama, que nos fala do meio da natureza, é de que nós somos apontados para aquilo que Deus faz. Deus tem uma maneira de agir, Deus tem uma maneira de atuar, Deus tem uma maneira de nos chamar do meio da sua atuação. Então, a segunda característica dessa palavra nesta noite, que quero deixar para você, meu irmão, minha irmã, é de que a natureza aponta para o que Deus faz. Deus está presente na natureza e ele não está indiferente às dores do mundo. Deus está vendo o que tem sido feito com a Amazônia. Deus está vendo com o que tem sido feito com o Pantanal. Deus está vendo com a seca dos rios da Europa. Deus está vendo o que está se fazendo com os povos originários da África, da América Latina. Deus está vendo o que está sendo feito com o meio ambiente lá na região da Rússia, da Ucrânia. Deus está vendo o que está sendo feito em todo o mundo no que diz respeito às relações humanas, às relações internacionais, à economia, ao cuidado com o trabalho, à exploração do outro, à degradação das famílias. Deus está vendo isso tudo. E a palavra de Deus nos diz que Deus não está indiferente às dores do mundo. A voz que sai do meio da sarça ardente diz que Deus vê as dores do mundo, que Deus ouve também as dores do mundo e que também ele conhece, ele sabe de cada aflição que recai sobre aquelas pessoas, sobre a natureza, sobre todos os seres vivos no mundo, provocadas pela justiça e pela exploração. Moisés escuta Deus falar do meio da sarça ardente. Disse o Senhor, de fato, tenho visto, Deus vê, a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado, Deus ouve o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei, Deus sabe, Deus conhece, nada está indiferente ao cuidado de Deus. Deus sabe o quanto a gente está sofrendo. Olha, meus amados irmãos, nunca esqueça disso. Deus vê, Deus ouve e Deus sabe da sua aflição.
Olha, meus amados, outra coisa que nós precisamos lembrar é que a voz da natureza nos lembra que Deus, esse Deus que não está indiferente, esse Deus tem promessas para todos nós. Então, a terceira coisa que Deus fala conosco através da natureza é para nos lembrar das suas promessas divinas. Deus tem promessas divinas para todos e todas. Apesar de toda opressão, apesar de toda luta, não importa o quanto você esteja aflito, Deus tem promessas para aqueles que sofrem. Deus está ao lado de quem tem fome. Deus está ao lado do desempregado. Deus está ao lado daquele que sofre violência. Deus está ao lado daquele que está passando pela forte aflição. Deus está ao lado de quem sofre. Anote isso na sua agenda, anote isso no seu caderninho, anote isso na sua Bíblia, para lembrar sempre: Deus está sempre ao lado de quem sofre. Deus não está ao lado do opressor. Deus não está ao lado de quem inflige a dor ao outro. Deus não está ao lado de quem explora o outro ou explora a natureza. Deus está ao lado de quem sofre. Seja quem for, seja o ser humano, seja o ser vivo de qualquer espécie, seja a própria natureza e o meio ambiente. Deus está sempre ao lado. Ele disse para Moisés: Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. A promessa de salvação e de libertação é o que deve motivar a gente a fazer algo em favor do mundo, em favor do outro, em favor do pobre, em favor de quem sofre. É a nossa motivação, era o que deveria motivar Moisés e era o que deve chamar a nossa atenção nos dias atuais. Mas, meus amados irmãos e irmãs, a voz que vem do meio da natureza também revela quem Deus é. Esse é o quarto aspecto do grito da natureza, da voz que vem lá do meio da sarça ardente, para mostrar para Moisés, para nós, quem Deus é. Você sabe quem Deus é? Quem Deus é? Essa é uma preocupação que todos nós temos. Como é que é Deus? Como que ele se apresenta? Como que ele fala? Como que ele age? Essa também era a preocupação de Moisés. Moisés estava intrigado. Olha aqui, eu vou sair daqui, vou lá no meio da minha aldeia e vou dizer para aquela gente que Deus me mandou. Como é que eu vou falar isso? Que Deus é esse, Moisés? Quem é esse Deus que te mandou? Olha quem sou eu. Eu sou criado na casa de Faraó, mas sou descendente do povo hebreu. Qual é o Deus que eu estou representando? O Deus de Faraó ou o Deus dos hebreus? E Deus olha para Moisés e diz: nenhum nem outro, Moisés. Você vai dizer que aquele que fala contigo é aquele que é o que é. Sou eu. Eu sou o que sou. Essa é a expressão de Deus para Moisés. Deus é aquele que é capaz de transformar opressão em libertação, perdição em salvação, desespero em esperança. Esse é o Deus. Esse é o Deus que interpela Moisés, que chama Moisés para uma ação no meio de um mundo injusto para trazer libertação ao seu povo. Reconhecemos Deus, meus irmãos e minhas irmãs, pelo que ele é. Quem é Deus? Deus é um ser pessoal, que se apaixona por gente como a gente, que nos ama, que nos chama para estar ao seu lado, que vem a nós, que desce do seu trono de graça para poder tocar em nós. É o Deus que se apequena para ser como um de nós, para nos chamar a uma caminhada com ele.
Ele é o Deus que é capaz de se manifestar no meio da criação para dizer que é um só com toda a sua criação. Essa expressão está também na fala de Deus no meio da sarça ardente. Ele diz: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: O eu sou me enviou a vocês. Quem é que está prometendo libertação? Quem é que vai tirar você dessa situação? É aquele que diz: Eu sou o que sou. O grande eu sou haverá de agir na sua própria vida. Meu irmão, minha irmã, Deus chama a gente para uma mudança de atitude. Deus chama a gente para uma mudança radical, para que a gente possa experimentar quem Ele é. Essa expressão eu sou, então, ela revela muita coisa a respeito de Deus. Deus é reconhecido como Deus que se revela. E é interessante que Moisés utilizou essa expressão do eu sou como aquele Deus que se revela no meio da sarça ardente. Como é que é esse Deus, Moisés? Olha, ele estava lá, no meio da sua criação, no meio de uma planta, agindo como espírito, falando com poder e graça, para dizer para a gente que o tempo da salvação está chegando para nós, que a libertação de toda opressão está chegando para nós, que é possível uma vida melhor, um mundo mais justo, um mundo mais feliz, onde a gente possa viver a vontade de Deus plenamente. É isso que Deus está falando do meio da sarça ardente. Essa promessa do Deus que fala do meio da sarça, ela vai aparecer no texto de Moisés mais à frente, lá no texto de Deuteronômio, capítulo 33, verso de 13 a 16. Seria bom você olhar na sua Bíblia e ler todas as promessas divinas vindas dessa expressão de Moisés. Mas, fazendo um extrato daquilo que está ali, Deus lembra a Moisés, e Moisés lembra ao povo que esse Deus, o grande eu sou, é o Deus capaz de nos abençoar no meio das nossas angústias. Ele diz que o Senhor abençoe com os melhores frutos da terra e a sua plenitude e o favor daquele que apareceu na sarça ardente. É isso que eu gostaria de deixar com você nesta noite, meu irmão, minha irmã, essa palavra de promessa, essa palavra de vida que vem dessa experiência de Moisés, de encontrar Deus no meio da natureza, essa voz que vem da criação, o Deus que fala no meio da sarça ardente. Eu desejo orar com você, desejo colocar a sua vida diante de Deus e pedir que Deus possa transformar a gente em agentes de transformação, de libertação para esse mundo em que nós vivemos. Feche seus olhos, fale com Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por esta palavra. Muito obrigado pelo teu carinho, por tua graça, por tua majestade sobre nós. Muito obrigado pelo teu poder e teu amor. E que nesta noite, Senhor, essa palavra encontre pessoas aflitas, pessoas que precisam de libertação, pessoas que precisam da tua salvação, mas acima de tudo, ó Deus, que possa nos transformar como agentes de libertação no mundo em que vivemos, que possamos manifestar a tua justiça, a tua paz, o teu favor, o teu cuidado sobre todos e todas, sobre toda a criação e sobre todas as criaturas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. É muito bom a gente poder estar juntos e juntas. E agora eu queria fazer o nosso momento de intercessão. Você que está conosco, você que nos assiste, você que tem um pedido de oração, eu quero convidar você a colocar suas necessidades diante de Deus. Nossa igreja faz assim. Por enquanto, estamos nas nossas reuniões híbridas. Nós estamos numa transição de espaço. Esperamos que durante todo esse mês de setembro a gente tenha as nossas reuniões virtuais e, de vez em quando, em um momento ou outro, vamos fazer nossos encontros presenciais
informais na casa dos nossos irmãos e queridos que nos convidarem. Se você que é de Niterói, quer nos convidar para estar um dia na sua casa, olha, coloca depois aí um contato, nós faremos contato com você, será muito bom. Mas já temos nossos encontros previstos, mais ou menos, para a gente poder estar junto. E aí eu convido você para poder, se tiver oportunidade, se interessar, vir com a gente, participar um momento descontraído na presença uns dos outros, na presença de Deus. Você que tem sua necessidade, por favor, coloque aí o seu pedido de oração no chat, nos comentários. Ele será lido pelos nossos irmãos e irmãs. Eu também estarei lendo depois e quero orar por você. Nossa igreja tem já alguns pedidos que são feitos. Nós temos nossa irmã Daileide, que passa por um momento de tratamento de saúde, está próximo de fazer a sua cirurgia, se não me engano, será na terça-feira. Depois Daileide coloca aí como será, vamos nos contactando e orando. Eu quero estar junto com você em oração para a gente poder acompanhar o seu tratamento e a sua recuperação em nome de Jesus. Vamos orar também pela família da Cristina. Cristina sempre pede oração pela família, é o nosso pedido conhecido, né? Também a doutora Ilva é uma pessoa que sempre pede oração, nossa irmã, precisa também das nossas orações em relação à sua saúde. E ela sempre pede oração pelos filhos, pelos genros, pelas noras, pelos netos e netas, enfim, e até bisnetos e bisnetas, que Deus abençoe a vida de toda a sua família. Também quero colocar os pedidos de oração que são feitos pela nossa própria família, meus filhos, também a família da Solange, que todos sejam cuidados e guardados pelo Senhor. E não deixe de orar pela nossa igreja. Nossa igreja é o objeto de nossa oração durante esses dias, essa fase de transição que nós estamos passando. Nós estamos nos preparando para um novo tempo, para uma nova forma de ser igreja, e estamos trabalhando gradativamente para isso. Quero pedir as orações também pelo pastor João Batista Pinheiro. Hoje, lá em Resende, está começando a atividade da Comunidade Batista de Resende. Nós vamos estar em oração pelos nossos irmãos. Eles estarão lá reunidos a partir das 19 horas. E nós estaremos em oração por eles, para que Deus os abençoe no começo dessa nova caminhada como corpo de Cristo. É a filha de nossa igreja nascendo, meus irmãos. Nós vamos orar pelo pastor João e todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo lá em Resende. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus mais uma vez, intercedendo e também suplicando pela tua vida, pelas suas necessidades, os pedidos que você não colocou aí, você pode colocar diante do Senhor agora, tá bom? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, Senhor, pela comunhão, pela graça do Senhor, pelo teu Espírito. Colocamos em tuas mãos os pedidos que foram aqui feitos. Abençoe nossa irmã Daileide na preparação para o seu procedimento, ó Deus, para a sua recuperação. Que o Senhor esteja com ela nesta hora, dando-lhe força, dando-lhe coragem, dando-lhe, ó Deus, a certeza da sua presença, da tua bênção sobre a vida dela. Também peço, ó Deus, pelas famílias da tua igreja, especialmente, ó Deus, a família da Cristina, a família da irmã Ilva, a família da Aline, a família da Valéria, Senhor, e nossa família também, Senhor, que o Senhor guarde nossos queridos e queridas, todos eles, e aqueles que ainda não têm conhecimento da tua graça, da salvação do Senhor, que seja um tempo, ó Deus, para eles fazerem a sua escolha, de serem cuidados pelo Senhor de tal modo que eles possam sentir a sua presença viva em seus corações. Ó Deus, toma em tuas mãos a vida de nossa igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a termos condições de darmos os passos que precisamos dar para nos afirmarmos como corpo de Cristo na nossa comunidade. Também abençoe, ó Deus, o pastor João e a sua igreja lá em Resende. Que o Senhor esteja com eles nesta noite, fale ao coração de todas e todas
e faz brotar ali, ó Deus, uma célula que possa, ó Deus, irradiar o teu amor por todas as criaturas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa transmissão. Eu quero agradecer pela sua companhia aqui. E fique atento, assim que a gente tiver a informação dos próximos passos da nossa igreja, comunicaremos a você. E que Deus o abençoe abundantemente. Amém?